Pessoal, lei dos cossenos. O objetivo desse vídeo é te mostrar aqui uma ideia de como chegar nessa lei dos cossenos, né? Então, a princípio, ali no estudo de trigonometria, nós observamos as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. E aí a lei dos cossenos ela vem para nos ajudar quando o triângulo não é retângulo, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, que nós temos ahn, esse triângulo, eu vou dar alguns nomes para ele aqui, ó, para esses lados, tá? Vamos chamar esse lado aqui de A, e aí, portanto, o ângulo oposto a ele, eu vou desconsiderar essa linha no meio aqui, já já eu digo que ela é. Esse ângulo oposto eu vou chamar de A, vou pôr um circunflexo aqui para nós, né, termos a certeza que nós estamos lidando com um ângulo, tá? A nomenclatura aqui ela pode mudar, beleza? Mas para fazer uma referência aí, lembrar do ângulo, beleza? E distinguir mesmo um A do outro, tá? Bom, posso chamar aqui de B então. E aqui, então, um ângulo B como oposto. Eu posso chamar esse ângulo inteiro aqui de cima de C, né? De C minúsculo aqui. Portanto, esse lado de baixo todo eu considero como sendo o lado C. Beleza? Eu vou colocar aqui por baixo porque me vai ser útil esse espaço aí de cima já já, tá? Então, esse lado todo aqui eu chamo de C. Beleza? Aí esse pedaço que eu falei para você que eu ia justificar aqui, que tá esse segmento, né, que tá aqui no meio, eu vou traçar ele, então originalmente ele não existe, é um triângulo que não é retângulo, e eu vou traçar ele, eu já deixei ele pronto aqui para ficar realmente um ângulo reto. É uma criação nossa dentro de um triângulo qualquer, tá bom? E aí, obviamente, se ele sai de um vértice oposto ao lado, incide nesse lado fazendo 90 graus, ele é a altura desse triângulo, tá bom? Bom, então nós vamos lidar com dois triângulos diferentes aqui. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de x. Se eu chamar esse pedacinho de x, não sei o tamanho dele, mas automaticamente eu tenho como escrever esse pedaço daqui também, ó. Se tudo, se tudo vale c, e aqui eu chamo de x, aqui tem que ser c menos x. Pensa o seguinte, se tudo vale 10 e aqui vale 2, então esse outro pedaço vale 8. Que conta você fez? 10 menos 2, que deu 8. Agora não tem número, né? Eu vou pôr letra. Que conta você fez? 10 menos 8, né? Eu vou pôr c menos x, tá bom? Então vou deixar isso escrito. Nós vamos destacar dois triângulos, então, muito importantes para nós aqui. Eu vou começar por esse triângulo menor, ele é retângulo aqui à direita, né? E aí dá para a gente destacar algumas coisas. Deixa eu deixar escrito isso aqui na outra página. Olha, o primeiro triângulo que eu quero destacar é esse aqui, ó. Vou apagar aqui rapidinho. Quero destacar o triângulo retângulo que está com um ângulo de 90 graus aqui. Aqui nós temos a altura. Aqui, vamos voltar aqui para você observar. Na parte baixa, nós resolvemos chamar de x. Esse ângulo aqui, ó, se você observar lá, é o ângulo A, tá? E o lado aqui grandão é o B, lado B. Então aqui o ângulo A e o lado B. Pessoal, é um triângulo retângulo, né? Esse aqui de cima, esse ângulo, eu não possuo ele porque ele é um pedaço do ângulo C. Não sei se é metade, se é mais, se é menos, não dá para garantir, tá? É um triângulo retângulo. Na lei dos senos, o que nós fazíamos aqui é sair usando o seno do ângulo A e resolvia e chegávamos à lei dos senos, né? Nesse caso, não parece tão interessante, porque a lei dos senos já se mostrou limitada também em alguns casos, né, que nós colocamos aí como exemplo. Então, o nosso objetivo é tentar outra possibilidade. Uma que nós temos aqui, e meio óbvia que nós não tentamos ainda, é, por exemplo, você usar aqui o teorema de Pitágoras. Então escreve o teorema de Pitágoras aqui para você ver, ó.
b ao quadrado, que é a hipotenusa, igual h ao quadrado mais x ao quadrado. Isso não resolve muita coisa para nós, porque tanto h quanto x nós não possuímos valores. São criações nossas. No triângulo original não existe o h, esse segmento, e nem o x, né? Então, eu vou deixar essa fórmula do jeito que está por enquanto. Vou deixar ela assim, tá? E vou tentar partir para o outro triângulo. Nessas questões de trigonometria, é uma alternativa que nós temos usado, né? Usar um triângulo, esgotar as possibilidades para ele e tentar outro. Bom, o outro que eu tenho é esse da esquerda aqui, ó. Dá para transferir ele para lá também. Vou tentar fazer um esboço aqui para você ver, ó. Vou colocar de outra cor. Então aqui nós vamos ter mais ou menos isso, ó. Bom, aqui um ângulo reto. Vamos voltando para você pegar toda a ideia, né? Como a altura H na base C menos X. Então, H aqui, a base C menos X. E tem mais, ó. A hipotenusa, o lado maiorzão, A, e o ângulo aqui de baixo, B. O de cima não tem como, que é um pedaço de C que eu não conheço. Então, aqui embaixo, B, né? Vamos substituir aqui, aliás, vamos escrever isso aqui. E tá aí o triângulo. Eu vou tentar usar também teorema de Pitágoras nele. Então, nós temos aqui, se aplicar o teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o outro cateto, que é C menos X. Então, eu vou gastar um parêntese aqui para compreender o C menos X e jogar ele aqui ao quadrado. Bom, de novo eu tenho H e tenho X dando problema. Mas não sei se você está pensando, ó, que H ao quadrado já está lá em cima. E que se eu mexer um pouquinho aqui, vai aparecer o x ao quadrado que está lá também. Então, eu vou conseguir substituir alguma coisa por b ao quadrado. Então, qual que é o meu objetivo, né? Eu vou me dar ao trabalho de fazer mais uma coisinha aqui, né? Antes de pensar em uma outra alternativa. Eu vou me dar o trabalho de tentar resolver isso aqui, ó. Quer dizer, desenvolver, né? Resolver não. Desenvolver isso aqui. Bom, vamos aqui num rascunho junto com o nosso desenho. Lá nós temos c menos x ao quadrado, né? Bom, o que é c menos x ao quadrado? É c menos x vezes c menos x. Tem como fazer isso mais rápido? Tem. Mas o objetivo aqui é ir no passo a passo mesmo. Aqui você tem aquele quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Mas o que nós temos aqui também é a distributiva, né? Então, se nós fizermos a distributiva, ó, c vezes c, eu já vou deixar aqui, c ao quadrado. C vezes menos x, mais com menos dá menos, cx. Esgotou tudo para o c. Vamos lá, menos x vezes c, mais com menos dá menos, x vezes c. Ou, se é uma multiplicação, eu posso escrever trocado, posso escrever c vezes x. Né? Tá x vezes c, mas se fosse 2 vezes 3, dá 6. Se eu escrevesse 3 vezes 2, também daria 6. Por que eu estou escrevendo, né, mudando de posição? Para ficar igualzinho que estava antes, ó. Porque isso daqui vai juntar. E aí, para finalizar, menos com menos dá mais, x vezes x dá x ao quadrado. Juntando essas duas coisas aqui, ó, são iguais, tá vendo? Menos cx com menos cx, nós temos duas vezes isso aparecendo. Então, nós temos aqui c ao quadrado menos 2 vezes cx mais x ao quadrado. Esse é o desenvolvimento daquele quadrado ali do parênteses, né? Da diferença aqui, tá? O que eu vou fazer com isso? Bom, nós estávamos travados bem aqui, eu até destaquei, ó, porque a gente não sabia o que era. Nós resolvemos, desenvolvemos aqui e chegamos nisso que parece que piorou um pouco, né? Fazer o quê? Vamos copiar isso lá no lugar, ó. Vamos repetir aqui a ao quadrado igual
h ao quadrado mais, no lugar disso eu vou copiar aquilo lá que nós desenvolvemos. C ao quadrado menos 2cx mais x quadrado. C ao quadrado menos 2cx mais x quadrado. E aí eu preciso da sua atenção aqui, ó. H ao quadrado é um grande problema, porque nós não sabemos H, é uma criação nossa dentro do triângulo. E x ao quadrado também vai ser um grande problema, porque também é outra criação nossa. Mas h ao quadrado mais x ao quadrado não é exatamente isso que nós estamos olhando aqui em cima? H ao quadrado mais x ao quadrado, ó. Não é exatamente isso? Você concorda então que eu posso escrever isso novamente sem, ó, a ao quadrado igual. Sem escrever h ao quadrado, sem escrever x ao quadrado. Posso escrever, no lugar disso, eu posso substituir por b ao quadrado. Então, não vou escrever isso aqui, nem isso aqui, mas vou escrever b ao quadrado, que é igual, né, do nosso primeiro teorema de Pitágoras. B ao quadrado. E aí segue o barco lá, ó, mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes x. Isso aqui já é quase a lei dos cossenos. Mas dentre os problemas que nós temos para resolver, aqui ainda sobrou um. Esse x é uma invenção nossa. Ele não deveria estar aqui, né? O que deveria estar aqui abastecendo essa fórmula são ou ângulos ou lados do triângulo que nós temos. Então, A é lado, B é lado, C é lado, C aqui de novo. Então, tá sucesso até aí. Mas esse X, ele tá atrapalhando ainda, né? Agora, então, vamos olhar aqui para o nosso triângulo, retângulo, aqui de cima, onde tem o X bem isolado. Repara, esse X e esse ângulo podem interagir, porque é um triângulo retângulo, então nós podemos pensar em umas relações trigonométricas aqui. Imagina que eu aplique seno. Seno do ângulo A. O ângulo A, né, é um ângulo supostamente interno lá do triângulo que talvez nós tenhamos, né? É um ângulo interno que supostamente nós vamos ter, dependendo da configuração. Mas é melhor trabalhar com o ângulo do triângulo com x do que com o x que a gente está inventando ali, né, no meio do caminho. Então, veja, onde eu quero chegar. Se nós aplicarmos o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto vai aparecer o h. Cara, eu acabei de tirar o h dessa expressão, eu não quero que ele apareça de novo. Então, o seno eu não vou usar, não. Eu vou tentar usar o cosseno, mais uma consequência do que nós escrevemos aqui. Olha, cosseno de A, vê se você concorda comigo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Aqui eu tenho o ângulo que está ali, que eu estou observando, que é do triângulo. Eu tenho o meu problema, que é o x, e tenho o b, que é um lado do triângulo. Essa associação me pareceu boa. Se eu quiser isolar o x, eu vou passar para outra página, vamos levar essa ideia aqui. Ó. Lá nós temos, então, cosseno de A é igual a x sobre b. Se eu quiser deixar o x isolado, nós temos que x é igual, ó, o b está dividindo, então nós multiplicamos dos dois lados por b ou passamos o b multiplicando, como você preferir aí. B cosseno de A, né? Bom, isso era o nosso problema, agora não é mais, ó. Bom, se não é mais o nosso problema, eu posso voltar aqui também e dar uma observada onde nós estávamos parados. Vou copiar isso para lá de novo. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes, ó, vamos voltar, 2 vezes c vezes x. Então, 2 vezes c eu escrevo. O x eu não escrevo mais, porque eu vou trocar por isso aqui, ó. Eu estou dizendo que x vale isso, né? 2 vezes c vezes b vezes cosseno de A. Então, nós saímos de uma expressão que anteriormente tinha h, tinha x ao quadrado, e chegamos aqui numa expressão que só tem lado do triângulo e um dos ângulos do triângulo. Essa é a lei dos cossenos. E aí vai seguir algumas observações. De repente você abre um livro por aí e vai ver
3 dessas leis, mas é a mesma, tá? Observa, eu isolo um dos lados e lá no cosseno eu preciso do ângulo oposto a esse lado. Isso é padrão, tá? Repara, lado A aqui e o ângulo que apareceu no cosseno é o ângulo oposto a ele. Isso é um padrão, beleza? E aí segue na mesma ideia. Ó. Do outro lado do igual, eu tenho os outros dois lados somados aqui, ao quadrado somados, né? Depois eu tenho a subtração do produto entre esses dois lados que já estão sendo usados aqui. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes você vai topar aí com outras fórmulas, né? E você vai ficar assim, poxa, será que é diferente? Não é. Por exemplo, se eu quisesse, olhando para esse triângulo, determinar o lado C, é claro que eu teria que fazer outra altura, em outra posição diferente para determinar isso, mas eu conseguiria, então, reescrever essa fórmula. Afinal de contas, por enquanto, são só letras, né? Então, eu posso apagar, eu posso simplesmente ter apagado isso aqui no lugar do A escrever C. E tudo isso ia continuar valendo. Toda essa ideia que nós construímos vale. E se ela vale, então eu posso escrever assim, olha, o C que eu isolei ao quadrado é igual. E esse que é o jeitão da fórmula, saca só. Do lado direito aqui eu posso pôr os outros dois lados ao quadrado, então eu já usei o C que eu isolei. Então, beleza. Eu vou usar o A ao quadrado, vou usar o B ao quadrado, menos 2 vezes quem? 2 vezes esses lados que você já usou aqui desse lado direito. Então, 2 vezes A vezes B, vezes quem para finalizar? Cosseno de algum ângulo. Esse ângulo tem que ser o ângulo oposto ao lado C. Então, se você está olhando para o lado C, eu tenho que pegar esse ângulo aqui de cima, tá? Para valer a ideia. Cosseno de C. Ou ainda, né? Se eu apagar tudo e escrever B no lugar. Ó, então B ao quadrado do outro lado. Quem sobrou? Sobrou A, que vai ao quadrado, sobrou C, que vai ao quadrado. Menos 2 vezes o produto do A com o C, vezes o cosseno de quem? Cosseno do ângulo oposto ao lado B. Então, olhou para o lado B, ângulo oposto é esse aqui, tá? Então, vezes o cosseno do ângulo B. Tá aí as 3 expressões, mas na verdade você precisa lembrar do jeito de escrever e aí é uma só suficiente. Né? O propósito desse vídeo é então te mostrar de onde veio a lei dos senos. Né? Claro, você vai aplicar isso geralmente com números aí para fazer algumas contas, tá certo? Então é basicamente isso. Valeu, pessoal.